Hoje eu ocupo a função de segundo coordenador no estado, segundo coordenador de adolescentes. Porém, a minha função como segundo coordenador de adolescentes é atender as 16 regiões com seus coordenadores, e em cada região tem as suas cidades. E uma das coisas que eu venho falando muito, tem anos que eu falo sobre isso, é justamente sobre essa questão da presença. Eu gosto de uma frase, eu não lembro se é de Moody, não lembro qual autor falou essa frase, se é do Spurgeon, acho que talvez até seja do Spurgeon, em que a frase diz, né, que as tuas ações, elas gritam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Cara, essa frase é fantástica. Eu preciso repetir. As tuas ações, quem está me ouvindo aí, as tuas ações são tão altas que eu não consigo ouvir a tua voz. E essa é a questão da paternidade que a gente está falando aqui. Não apenas no lar, mas como a gente está trabalhando hoje um tema específico de adolescentes e jovens, né, professores que estão nos assistindo. Isso. Professores de escola bíblica dominical, líderes de adolescentes e jovens também que estão nos assistindo aí, né? Você tem essa função. E qual que é a função? Me permita aqui exemplificar de maneira simples e objetiva. A função de estar presente, a função de pegar nas mãos, a função de olhar nos olhos, a função de muitas vezes fazer um gabinete pastoral. Ah, mas eu não sou pastor, mas é líder, você lidera, você pastoreia, porque a palavra pastor, ela justamente traz a ideia de quem pastoreia, de quem conduz, de quem ensina. Então, você enquanto líder tem essa função pastoral, de ensinar, de amar, de olhar nos olhos e de conduzir o adolescente e o jovem pelo caminho tortuoso que é a adolescência. Não tortuoso em si no sentido pejorativo, mas no caminho de mudança, mudança hormonal, mudança emocional, mudança biopsicossocial, todas as mudanças que o adolescente vive desde dentro de casa até na sociedade, você líder pode contribuir e pode ajudar nessa área. E aí Adilson e Rodrigo tem uma fala que eu quero fazer aqui agora, e me permitam aqui talvez puxar a brasa para o meu assado, mas a questão é que eu estou trabalhando uma palestra para o ano de 2025, que é inteligência emocional no ministério. Por que eu estou trabalhando essa questão? Porque tudo que a gente está falando aqui é falta de inteligência emocional. É a falta de capacidade do processamento da informação, é a falta de capacidade de compreender. Compreender que, às vezes, pensar um segundo antes de responder já livra de muito problema. Pensar que, às vezes, né, só o fato de você pensar no que responde já pode evitar um monte de problema, um monte de situação. Ou o inverso, deixa eu tirar aqui essa visão negativa e deixa eu trazer a visão positiva. Às vezes 1 ou 2 segundos do que pensar o que responder pode gerar vida, pode gerar paz, pode gerar graça na vida de um adolescente. Por exemplo, o adolescente que teve uma nota ruim na escola, chega em casa frustrado, triste. O pai, né, infelizmente, qual muitas vezes é a atitude do pai? É brigar, é criticar, é trazer duras palavras, pensando que aquilo vai trazer, talvez naquele momento, apoio. Não vai. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa ter uma educação permissiva. Não é isso, não me entendam mal e não me julguem por essa fala. Mas a grande questão é que muitos adolescentes, no momento desse, precisam muito mais de um abraço, de um conselho e sim de uma palavra de correção, mas de forma educada, de forma permissiva, de forma humana, olho no olho, conversando, dialogando, sentando. Vamos tomar um café, senta aqui, meu filho. Vamos trocar uma ideia. O que aconteceu? Você estudou pouco? Foi, pai. Então, eu vou te ajudar a estudar da próxima vez. Não é assim. Vamos estudar junto. É isso que eu estou falando. Não é educação permissiva de dizer, ai, meu filho, será que o professor errou? Eu vou procurar a escola, esse professor vai ter que corrigir a prova. Não, não é isso. É sentar. Filho, o que aconteceu? Você não conseguiu responder? Não, pai. Eu achei as provas difíceis. Então, a próxima vez, vamos estudar junto, vamos sentar junto. Deixa eu contar uma história que eu lembrei quando você estava contando uma história, Rodrigo, também. Deixa eu contar uma história. E aí, talvez alguns pastores vão me cancelar por essa fala, mas, sinceramente, me permitam aqui, pastores, essa fala. Teve um dia que eu cheguei em casa, meu filho de 5 anos na época, hoje tem 6, ele estava pronto naquela noite para ver um filme comigo, era uma noite que tinha culto. O culto estava todo preparado, não era eu que pregaria, mas como pastor eu tinha que estar. E aí eu lembro que fazia semanas já que meu filho estava me cobrando um dia para ver filme e a gente não tinha conseguido justamente por conta do excesso de atividade que muitas vezes o ministério pastoral traz. Esse excesso de atividade ministerial.
E aí aquele dia eu lembro, 6 e pouca da tarde, eu tinha trabalhado o dia inteiro, cheguei em casa, engoli um café da forma que deu, tomei um banho, me preparando para ir para o culto. Meu filho de 5 anos, que ele conversa muito bem, eu sempre, desde cedo, ensinei meu filho a ler. Meu filho tem um senso crítico muito bacana para a idade dele de 6 anos. Aí ele chega para mim e diz: daí papai, vamos ver hoje o filme? Eu disse: bah, meu amor, hoje a gente não pode porque o papai tem culto. De novo, papai, você tem culto, a gente não está conseguindo assistir o filme. Cara do céu. Pensa na espada do Thanos, que eu sei que o Rodrigo gosta. Pensa na espada do Thanos atravessando meu coração aquela noite. Sabe o que eu fiz, Adilson? Sabe o que eu fiz, Rodrigo? Liguei pro dirigente do culto aquela noite, eu era o pastor, mas liguei pro dirigente do culto e disse: ó, filho, te vira. Cara, tá tudo organizado. Tem grupo de louvor preparado, tem quem vai cantar, você consegue tocar o culto, faz. Ele me perguntou: por que, você pastor, que você não vem? Naquela hora passou um filme na minha cabeça de alguns segundos. Vou mentir, tô com dor de barriga. Não, tô com dor de cabeça, hoje eu tô cansado. Falei: é verdade. Eu disse: ó, o negócio é o seguinte, eu preciso hoje pastorear a minha família, a minha casa. Sabe o que a gente fez, Rodrigo? A gente fechou as cortinas, apagou as luzes, a esposa fez uma pipoca, tinha um guaraná na geladeira lá, né? Aquela noite, eu lembro até hoje que foi uma noite encantadora para o meu menino, uma noite simples. Que sabe o que eu fiz? Gente, pastores que estão me ouvindo, líderes que estão me ouvindo, sabe o que eu fiz? Eu apenas fiquei em casa. Só isso. Eu apenas fiquei em casa. Então, pastores, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você tem que faltar culto, não estou dizendo que você não vai cumprir suas responsabilidades, não estou falando de nada disso, certo? Se você está cumprindo as suas responsabilidades, um dia de reunião, um dia de culto, não vai fazer com que o seu ministério seja fracassado. Eu fiz isso e colho os resultados até hoje, porque eu justamente tenho esse cuidado de pastorear primeiro a minha casa, a minha família, os meus filhos, por conta dessa função pastoral, Adilson. Eu cuido muito dessa função paterna dentro da minha casa. O meu menino é o meu melhor parceiro. O meu menino é o meu melhor amigo. Eu converso com ele, a gente brinca. O meu menino, meu filho de 6 anos, o Vinícius, é o meu principal case de sucesso. Que é o que a gente estava falando. Eu vou ter o maior orgulho do mundo em perceber e ver ele crescendo muito mais do que eu, porque ele é o meu case. E não que ele seja o meu produto, não é isso. Mas ele é quem eu devoto toda a minha energia, toda a minha capacidade, toda a minha inteligência. E é isso. Ele vai crescer tendo essa referência paterna e eu tenho certeza que naquilo que eu puder, eu quero fazer isso para ele.